A gente trouxe para vocês, pessoal, um tema que a gente já pode pegar o nosso sistema de gestão neste momento, ou então a nossa planilha, que nós temos o acompanhamento dos alunos ativos, hoje mesmo, e começar a buscar resultado de forma imediata, tá? Esse é um ponto importantíssimo para nós entendermos o quanto os nossos alunos que já estão ativos, a nossa base, é fundamental ser trabalhado. Essa base é fundamental para que ela seja trabalhada todos os dias e não seja esquecida. E a gente vai explicar o porquê e como fazer, tá bom? Então vamos lá. O tema para vocês é: você perde, só volta um pouquinho, tá? Você perde os alunos nos primeiros 30 dias sem perceber. O aluno não cancela no sexto mês, ele decide se fica nos primeiros 30 dias. Tá? Então a gente vai trazer para vocês, em cima dessa direção inicial, que esse primeiro slide da apresentação aqui da aula já significa que eu preciso dar atenção àquele aluno que chega, e essa atenção ela tem que ser redobrada nos primeiros 30 dias. Porque como a gente cansa de falar e de direcionar, o meu Instagram está sempre voltado a esse direcionamento, tá? O Instagram do programa, de que o aluno que chega, ele não fica na academia porque ele quer aprender arte marcial, ele não fica porque ele quer jiu-jitsu. Ele fica porque ele se sente acolhido por uma comunidade, ele se sente alinhado com os valores dessa comunidade, ele sente que as pessoas ali se importam com ele e ele não precisa ter muita dificuldade para construir conexões ali. As pessoas querem estar ali ao lado e ele se sente ali apadrinhado, na verdade, né? Esse acolhimento é um apadrinhamento de que eu me sinto seguro e protegido naquele ambiente que eu estou, porque essas pessoas, elas caminham na mesma direção que e a maioria delas está na minha frente, e elas podem me direcionar como chegar onde elas estão. Entende, pessoal? Então, é este sentimento de pertencimento que vai fazer com que as pessoas queiram estar nas nossas academias. Só que pensa comigo, pessoal. Quando a pessoa chega, ela não está com essa conexão toda. Vou dizer por experiência própria. Tava lá, eu sempre, né, vocês sabem um pouco da minha história. Desde o momento que fui me tornando atleta profissional, eu tenho academia. Então, são 22 anos que eu tenho faixa preta, né? E são 22 anos que eu tenho academia. Desde do primeiro mês que eu conquistei minha faixa preta, eu comecei a dar aula num espacinho dentro de uma academia de musculação, fui gradativamente construindo, crescendo, mas ali eu fui cometendo erros que eu aprendi, né, muitas vezes observando como é que meus professores faziam, como que outros professores também faziam, e eu fui replicando aquilo e o que eu tinha que fazer de novo, eu ia fazendo em cima daquilo o que eu achava que deveria ser feito. E muitas vezes a gente está no meio de luta, né? Então, geralmente, a gente foi criado num ambiente hostil. Luta é hostilidade, ou deveria ser, né? Porque assim, mas na verdade, a gente não trabalha com uma prestação de serviço naquela época, não trabalhava, perdão. A gente trabalhava com uma conquista de mérito de alguém que conseguisse ficar no nosso grupo. Então a gente batia muito nas pessoas, tratava as pessoas da pior maneira possível para fazer. Essa passou no teste, então esta pode ficar na minha academia. Era muito doido, né? E hoje a gente vem buscando isso completamente ao contrário. Hoje a gente vem atendendo o cliente de forma em que se torne excelência para que ele sinta-se conectado e pertencente, porque através daí vários frutos bons vão ser colhidos. Tá? Então, esse é o diferencial. Antigamente, a gente batia para a pessoa passar ali no teste. Hoje, a gente traz a pessoa numa proporção maior, porque mais pessoas aceitam isso que nós proporcionamos, esse atendimento de excelência, e, consequentemente a isso, nós vamos moldando as pessoas. E, ao decorrer da caminhada, da jornada, se alguma desconecta, ela deve apenas desconectar por direções diferentes que ela optou em seguir, que não condizem com as nossas. Só. Mas elas não podem desconectar devido a falhas de atendimento, falhas de relacionamento, como existia antes. E antes um aluno chegava na beira do tatame, abria a porta da academia já com muita coragem, né? Porque abrir a porta para chegar e entrar numa academia de luta naquela época ainda, né? Principalmente quem é do jiu-jitsu, que vinha de um ambiente bem hostil, né? Um ambiente mais agressivo, um ambiente que ali, cara, era um pente fino ali que a gente passava mesmo.
O professor já via que tinha alguém novo ali do lado de fora, ali dentro do tatame, ele cruzava os braços e ficava olhando de cara de rabo de olho ali, com cara mal encarado. O que esse cara será que ele quer aqui? Né? O que essa pessoa está querendo aqui? Né? Então, olha só como é que era desde o primeiro contato. E aí a pessoa chega, a pessoa aí, o dono da academia, o professor vai falar com aquela pessoa como se ele fosse a autoridade máxima ali, impondo respeito. Então ele queria, a gente queria impor respeito ao invés de conquistar o respeito, né? E a arte marcial caminha numa direção completamente oposta disso. O respeito ele é conquistado através da admiração que as pessoas têm por nós, pelos nossos atos dentro e fora do tatame, principalmente. E assim que o líder age, é assim que os grandes líderes sempre agiram. Obviamente, o respeito ele tem que existir. Lá no fundo na última linha, ou me respeite por bem ou me respeite por mal. Mas que me respeitar vai. Se não me respeitar, não vai estar aqui. Bom, isso era lá no fundo, mas o serviço que nós prestamos de excelência não deixa a gente pensar desse jeito. Faz com que a gente tenha muito mais vantagem quando a gente entende que nós temos que ter empatia, que nós temos que ter boas ações, que nós temos que valorizar a essência da arte marcial, sim, mas não utilizar muitas coisas do que nós utilizamos no passado, porque elas não funcionam mais. Na época não se prestava um serviço deste jeito. Na época ninguém vivia da arte marcial com tanta frequência assim como se vê hoje viver. Não era uma prestação de serviço. A gente pega pelo grande mestre Carson Gracie, que teve a maior equipe de competição da história, que ele não ganhava dinheiro com jiu-jitsu, ele não ganhava dinheiro com mensalidade. Entendeu? Ele fazia simplesmente pelo amor. Mas, pessoal, amor não sustenta ninguém. Ter essência, manter a essência é uma coisa, né? Fazer um trabalho social é outra coisa. E não sou contra fazer trabalho social. Só que esse trabalho social ele tem que ser profissional também, porque ninguém dá nada de graça. Eu não posso dar aquilo que está faltando para mim, senão vai fazer falta cada vez mais. E a gente fazia isso, é muito doido. E a gente tinha que ter outro emprego para manter a academia aberta. A gente tinha que tirar dinheiro da família, aí estragava relacionamento para manter a academia aberta. A gente tirava dos que a gente, dos conhecidos para oferecer aos desconhecidos. Isso é muito doido como é que era antigamente. Entendeu? E a gente nada mais está fazendo hoje do que a gente direcionando da forma em que tudo funciona, em que a gente continua a essência, a gente fez o ajuste da conquista do respeito através da admiração e a gente profissionalizou com atendimento de excelência para que a pessoa sinta-se pertencente com o profissionalismo que ela recebe e queira estar na nossa comunidade. Consequentemente a isso, ela ficando na nossa comunidade, a gente ganha da forma que as grandes academias ganham, que é na recorrência. Quanto mais eu mantiver o aluno na minha academia, maior vai sendo o lucro que eu tenho em cima dele. Olha só que interessante isso que a gente traz para vocês, pessoal. A decisão silenciosa dos primeiros 30 dias, tá? Então, nesses 30 dias, o aluno vai decidir se ele vai ficar ou não, tá, pessoal? Ele já vem pensando e analisando desde o primeiro instante que ele teve contato da academia. Por quê? Porque se ele decidiu matricular na nossa academia, foi porque ele já fez uma escolha. Qual foi a escolha? Vou treinar arte marcial? Não. Ele não escolheu isso. Ele escolheu isso, ele já tinha escolhido. Eu vou treinar arte marcial. Agora eu vou treinar arte marcial onde? Eu vou treinar na academia, né, do Cavaca, vou treinar na academia do Adriano, vou treinar na academia do Edu. Aonde que eu vou treinar? Como é que eu vou escolher isso aí? Então ele já entrou em contato. E qual academia que ele escolheu? E por que ele escolheu? Ele escolheu simplesmente foi aquela que respondeu ele na pesquisa de uma forma mais educada, de uma forma mais rápida, de uma forma mais atenciosa, se respondeu às perguntas que ele tinha dúvida. Simplesmente isso. E isso fez ele tomar a decisão de fazer o próximo passo, de dar o próximo passo. E ele veio. E a partir do momento que ele veio, ele já começou a entender como é que funcionava agora a cultura interna ali, o ambiente interno, o relacionamento dia a dia. E aí tudo vai daí. Tudo parte do como ele vai se sentir desde esse momento para frente.
Se ele perceber que a pessoa já fez aquele investimento só pra ela estar ali, assinou o plano, esqueceu ela e já está indo em cima de outros novos e já deixou ela de lado, ela se sente ali só mais um número. Ela se sente um número onde aquilo ali vai fazer com que ela não esteja tão conectada. Conectada. E aí você chega numa situação como essa, a pessoa tá ali, você não sabe nem o nome dela, os professores não sabem o nome dela. As pessoas elas tratam ali, pô, a pessoa tem uma lesão, uma pequena lesão no pé ali. Vamos dizer que o tatame queima, né? Para quem tá começando a treinar jiu-jitsu, judô, se eu raspo o pé no tatame, queima ali a joanete, o lugar do dedão ali e tal. Isso para a pessoa que não está acostumada, por leigo, é um grande incômodo. Isso é um grande incômodo, porque no dia seguinte, imagina, ela tem que colocar o sapato para trabalhar. A gente queimou aquele negócio, cara, a gente já nem tá tão cascorado o pé que nem liga. Só que a gente não tá vendendo pra gente, a gente tá vendendo para pessoas que estão começando e nós escolhemos vender para essas pessoas, não foram elas que nos escolheram. Nós fizemos ações para que elas pudessem nos escolher. Nós mostramos nosso trabalho para que elas pudessem nos escolher. E se ela nos escolheu, a gente tem que ter empatia por esse público que a gente fez com que eles nos escolhessem. A gente que chamou eles para perto da gente. Então a gente tem que saber falar a língua deles e entender aquilo que eles passam no nível que eles estão. Porque se eu fosse vender jiu-jitsu para os caras que nem eu, cara, eu não ia estar fazendo nada disso aqui, cara. Eu ia estar com a minha academia com 10 mil alunos, metendo a porrada em todo mundo. E, cara, é do jeito que eu fui criado. Mas não é desse jeito que se trabalha e desse jeito não dá para ter sucesso nunca. Não dá para sustentar uma família de forma digna, ganhando o seu sustento através do jiu-jitsu a partir do momento que eu for tratar as pessoas do jeito que eu fui tratado antes, como você. Nenhum dos meus professores teve sucesso com o empreendedorismo. Você pega historicamente todos os professores que eu tive que passaram, que foram como meus professores, cara, nenhum deles conseguiu, cara, ter uma vida digna unicamente através do jiu-jitsu. Eles me ensinaram muitas coisas, mas empreender não, entendeu? Grande parte da minha formação, do meu desenvolvimento humano, das minhas habilidades técnicas, cara, eu devo praticamente tudo a eles. Mas empreender não. E cara, a gente também tem que saber empreender. Tá? Então é tomar a decisão certa da forma correta. E a forma correta muitas vezes é diferente daquela que nós fomos criados. Não está tudo errado. Algumas coisas precisam ser retiradas, outras coisas apenas ajustadas. E tudo bem, segue o jogo, geramos resultados hoje. E olha só aqui, ó. O que avalia sem saber se pertence, se é visto, se a academia funciona como esperava. Então o aluno entrou, matriculou e ele fica analisando isso tudo. Aí você tem 30 dias para transformar um novo aluno em um aluno que fica. A maioria usa esses 30 dias para absolutamente nada. Então é o momento que o aluno está decidindo se ele quer ficar naquela comunidade, se a decisão dele assinar aquele plano foi certa. Então ele pode muito bem cancelar nesse período. Ele pode ter ido 30 dias e não tem problema. Ah, tem multa, tudo bem. Se eu não estou confortável no ambiente, eu cancelo e que se dane a multa. Não me importo com essa multa. Eu simplesmente não quero ficar mais ali. E cara, beleza. Quer ficar com meu dinheiro? Fica, mas eu só vai ficar essa vez e não fica mais. Pronto, aí perdeu. E aí eu perdi a chance por quê? De uma falta de atenção, daquele aluno que ralou o pé e no dia seguinte teve que colocar o sapato ardeu, e ele apareceu e ele vai falar: "Ah, eu faltei porque eu ralei o pé". Fala: "Pô, tá de viadagem, né? Tá de sacanagem, né?" É o que a galera fala. É o que a galera pensa. Por quê? Pensa como faixa preta de 20 anos, casca grossa, que já superou aquilo muitos anos. Mas, cara, a gente não vende pra nós, a gente tá vendendo pra aquelas pessoas, a gente tem que ter empatia com aquelas pessoas. Entendeu? A gente tem que ter. Olha só, pessoal, ó, você está começando hoje aqui, João. De vez em quando esse tatame aqui pode dar uma queimadinha no seu pé, ele vai ficar um pouco ardendo. Aí você vai chegar em casa, tomar aquele banho lá, você vai lembrar da gente, né? No banho, quando tiver. E amanhã, quando você colocar aquela meia do sapato social, vai ficar colada aquela meia o dia inteiro. Quando você puxar à noite, você vai lembrar da gente de novo, porque vai arrancar a pelezinha de novo. E é assim. Só que assim, eu já estou antecipando o que eu sei que pode acontecer e aquela sensação que a pessoa vai passar. E quando acontecer e vai acontecer. Ela, caramba, bem que o professor falou. Ele se importou em me avisar, em poder lembrar ali que aquela situação poderia acontecer. E, cara, pessoal, é simplesmente isso. É simplesmente isso. É somente isso. Entendeu? Só que de forma constante. Que a gente constrói o castelo na rocha.